Vegetarianos e veganos, eles têm uma autopercepção de que eles são mais puros, de que eles são moralmente superiores. Fala pessoal, Alisson falando e hoje a gente vai reagir mais um vídeo e sim, mais um daquela série em que o Pondé fala mal de veganismo. Então vamos reagir aqui, comentar alguns pontos. É de uma entrevista, parece que ele deu num programa da TV Cultura, Linhas Cruzadas, né, numa edição, tem uma jornalista que faz algumas perguntas, enfim. Vamos seguir aqui, tá? E se vocês quiserem ajudar o canal, já sabe, se tornar membro aqui, veja os links na descrição do vídeo. Participem no grupo lá no Discord pra gente bater um papo de vez em quando, eu tô sempre por lá. Enfim, bora nessa. Essa discussão alimentar, hoje, ela não só, como sempre, encosta na ideia de pureza, como essa discussão alimentar quer ter a ciência do seu lado. Primeira coisa aqui, né? Esse aqui é um corte que a própria TV Cultura fez, tá? Tá disponível lá no canal deles. Ele já começa falando de discussão alimentar. Dá a entender, eu não sei porque eu não vi a conversa completa, né? O programa completo, mas dá a entender que eles estão colocando o veganismo aqui num nível de discussão alimentar. Eles não estão colocando aqui o veganismo num nível de uma filosofia política, de uma filosofia moral, de uma ética, né? Que vai nortear as nossas condutas e isso vai ter por consequência mudar os nossos hábitos alimentares. Ou seja, tem essa confusão ainda hoje em dia, né? De que o veganismo seria uma dieta, seria uma forma de comer, quando na verdade a forma de comer ela é uma forma vegetariana estrita. Mas a ideia, a ideologia, o propósito por trás de ter essa dieta é o veganismo. E o veganismo nada mais é que, na medida do possível e do praticável, tu tirar os animais da tua exploração diária, digamos assim. A gente usa os mais variados recursos para sobreviver, né? E se a gente consegue tirar os recursos de origem animal e conseguir viver bem disso, isso aí é uma forma de viver vegana, né? Então um vegano vai boicotar formas de existir no mundo que dependam da exploração animal. Como a alimentação é mais uma dessas formas, acaba que o vegano tira, né, exclui os animais da sua alimentação. Mas não é isso, o veganismo não é dieta porque vai além da dieta. O vegano, por exemplo, não vai no zoológico, ele não vai no circo, né, porque existe uma relação bastante próxima de ir no zoológico e do circo na questão dos animais estarem enjaulados, enfim, tem toda uma problemática aí, né? O vegano não vai usar vestuários de origem animal, o vegano vai evitar ao máximo utilizar produtos testados em animais, então é para além da dieta, isso aí tem que ficar claro. Eu tenho certeza que o Pondé sabe disso, mas para fins de ele argumentar e defender o ponto dele, é muito comum que ele vá falar de discussão alimentar e restringir o veganismo a comer plantas ao invés de tu comer animais, quando essa é apenas uma discussão dentre as discussões em torno do veganismo. Que é uma forma de pureza. Outra coisa que vocês vão perceber é essa questão da forma de pureza. O Pondé é muito crítico do purismo. Ele acha que purificar, buscar uma pureza, algo que não está, digamos, envenenado, né? Ele acha que isso é um mal moral, né? Todo o discurso dele, ele combate essa ideia de pureza. Vocês vão perceber sempre quando verem vídeos dele, especialmente que digam respeito ao veganismo. Por exemplo, ele já falou, se eu não me engano, que por que ele fuma charuto? Ele fuma charuto para não ser puro, porque ele acha que ele não deve ser alguém puro com o próprio corpo, enfim. Ele precisa impurificar o próprio corpo de vez em quando para que ele seja alguém melhor, eu não sei, enfim. Ele é contra a ideia de pureza como um todo. E ele acredita, erradamente, que ser vegano é buscar uma pureza. Quando, na verdade, o vegano, ele apenas não está buscando exatamente uma pureza, ele está apenas excluindo certos tipos de produtos derivados de origem animal, mas isso não significa que ele vai buscar a pureza no sentido de não violar o próprio corpo. Como, por exemplo, eu mesmo sendo vegano, eu tomo muito refrigerante, eu como muita porcaria, sabe? Muitas coisas impuras, qualquer pessoa vai dizer, isso aí não é exatamente uma pureza pro teu próprio corpo, pro teu próprio estilo de vida, mas eu uso. Por quê? Porque a grande questão não é ser ou não ser puro. A grande questão é respeitar ou não respeitar a alteridade, outro ser, além de mim mesmo. Aí se a gente deve respeitar seres humanos, né, e isso não necessariamente implica uma pureza, por que não respeitar animais, né? Quando isso necessariamente não implica uma pureza. Enfim. Quer ter a ciência do seu lado. Está provado. Tantos por cento tem câncer de próstata e não tem câncer de próstata, quando na realidade todo mundo que entende um pouco de teoria da ciência sabe que a ciência é uma coisa muito difícil de você chegar a provar. Alimentação e nutrição é uma das áreas mais difíceis de você conseguir determinar. Por quê? Porque você não consegue nem fazer grupo de controle.
Você não pode pegar um grupo assim, deixar o povo comer só aquilo e deixar o povo morrer porque comeu aquilo, e um outro grupo, não pode. Você mede tudo em cima de hábitos alimentares. O Pondé, no caso, para quem não sabe, eu já entrevistei ele, vou deixar no card em algum lugar aí, para vocês verem a entrevista que eu tive com ele, e ele criticou essa ideia de que a ciência teria provado que a gente não precisa comer carne. O Pondé, ele tem uma formação de médico. Antes dele ir para filosofia, ele fez medicina. Eu não sei se ele se formou como médico, eu acho que ele até abandonou no meio do caminho e foi só para filosofia. Mas ele tem alguma noção de alimentação, alguma noção, pelo menos uma noção de pesquisa, que eles fazem muitas pesquisas epidemiológicas, enfim. Ele tem uma noção de quão difícil é tu conseguir provar que dieta XYZ é melhor, ou mais adequada para o nosso corpo, ou superior uma a outra, em função dessa dificuldade que é tu conseguir mapear pessoas ao longo da vida com uma dieta bem específica para ter certeza de que aquela dieta é realmente uma dieta boa. Além disso, é muito difícil tu conseguir com grupos controle, em função de disparidade até de genética, de, enfim, traços culturais. É muito difícil essa questão da alimentação. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode ser simplesmente um cético das evidências científicas. Não é porque evidências epidemiológicas não são evidências certeiras, às vezes elas não denotam exatamente causalidade, não é porque existem algumas complicações nos estudos disponíveis que logo aquilo que esses estudos estão indicando não é verdade. Esses estudos, os melhores que a gente tem até então, o que eles estão indicando é aquilo que os consensos das academias de nutrição e dietética pelo mundo, elas estão admitindo. Por exemplo, a Academia de Nutrição e Dietética americana e a britânica, né? A americana, especialmente, ela tem mais de 100 mil profissionais de saúde e nutrição credenciados. Ela reconhece que uma dieta vegana, ou seja, baseada em vegetais, que eles chamam de dieta plant-based, né? Que é a dieta que os veganos seguem. Então, lembra, de veganismo não é dieta, mas essa dieta que os veganos seguem, essa dieta é apropriada para todos os estágios da vida humana. Esse é um consenso que essa academia, a maior do mundo de nutrição e dietética, chegou. A Academia Britânica fez um coro a isso. O Ministério da Saúde brasileiro fez coro a isso. Qualquer nutricionista, nutrólogo, qualquer pessoa que lidar com alimentação, médicos em geral, que não reconhecer que uma dieta baseada em vegetais, a dieta que os veganos seguem, ela não é uma dieta própria para o corpo de uma pessoa, essa pessoa pode inclusive ser processada em função de ela estar violando diretrizes reconhecidas pelo Ministério da Saúde brasileiro, de que sim, dieta que os veganos seguem é apropriada para o nosso corpo. Não é porque a gente não consegue uma evidência cabal, aquela prova absoluta e irrefutável, que logo não temos prova nenhuma. Nós temos diversas provas, temos diversas evidências, e nós, enquanto leigos, tudo que nos resta é acreditar no consenso dos especialistas, no consenso daqueles que não são leigos. E os consensos, onde é que a gente acha? Exatamente nos pareceres das grandes instituições, que reconhecem que sim, dá para ser vegano, perfeitamente saudável, tá de boa, e isso não implica que tu vai estar sendo puro ou o que for. Apenas tu tá selecionando o que tu tá comendo. Pode ser junk food, comida porcaria, fast food, como pode ser algo mais natureba, algo mais integral, mais orgânico, vai de ti. A mais saudável possível são essas de alimentos integrais, né? Não junk food, né? Óbvio, não vai comer porcaria, vai pensar, sou vegano, tô comendo porcaria, logo vou ser saudável. Não é bem assim também, né? Você sabe como é hábito, né? Hábito é que nem sapato velho, né? Pondé, você falou em ideologização. Você sabe que antes da pandemia, um pouco antes de começar a pandemia, um monte de açougues, principalmente da França e da Inglaterra, na Europa, eles estavam sendo alvos de ativistas veganos. Então, eles chegavam lá na calada da noite e jogavam tinta vermelha para simular sangue, ou então deixavam cartazes e bilhetes dizendo: virem veganos, parem de assassinar os animais, etc. O negócio cresceu a ponto de a Associação dos Açougues na França ter que pedir proteção para o governo dos ataques que eles estavam sofrendo. Você acha que o veganismo ele corre o risco de virar mais do que uma dieta alimentar, uma ideologia e com tendências ao extremismo? O veganismo, ele não corre o risco de virar mais que uma dieta alimentar, porque já é um fato, o veganismo não é uma dieta alimentar. Então a pergunta aqui dela é uma pergunta leiga. Eu não sei se ela realmente entendeu o que é veganismo, mas jornalista, não sei se ela já pesquisou a respeito, mas o veganismo não é uma dieta alimentar. E o risco, essa coisa de, mas e se não é uma dieta, o que vai impor para todo mundo? Cara, é como se a gente estivesse falando aqui de direitos humanos. Da perspectiva do vegano, é como se fosse uma pauta
pauta política para levar adiante e para promover publicamente e convencer mais pessoas de que isso é a coisa certa a ser feita. Então, quando tu vai lá e tem um protesto simbólico na frente de um açougue, não é que tu tá botando fogo no açougue, não é que tu tá simplesmente depredando o espaço ali. O máximo que tu tá fazendo acontecer de pior pro açougueiro é dar um prejuízo econômico no sentido de que as pessoas que, porventura, viriam naquele momento a comprar pedaços de animais mortos ali, naquele espaço, aquela pessoa talvez se sinta desconfortável para participar e de ir ali, porque ela pesa a consciência ou ela não quer se envolver, das mais variadas razões que as pessoas possam ter. Então, o máximo que acontece é um certo prejuízo econômico naquele espaço em particular. Mas não existe algum tipo de, meu Deus, os veganos estão destruindo os açougues, estão destruindo os trabalhos dos açougueiros, estão acabando com os empregos dos açougueiros. Isso aí já é uma baita de uma hipérbole. Isso sim que é uma visão extremista sobre o que de fato está acontecendo. Inclusive, quando tu vai a fundo ver o que esses veganos fazem, que eles fizeram na Europa, sempre que eles faziam esse tipo de ativismo com sangue falso no chão, o que for, né? Depois que eles faziam, depois que televisionavam, gravavam, depois de fazer o AUE, eles mesmos iam lá e limpavam. Então eles têm uma noção ética de que eles estão fazendo ali, de que é pelos animais, mas que eles não podem também deixar de respeitar as pessoas que vivem daquilo ali, tá? Então é uma coisa certa, tem uma situação meio dilemática aqui, mas que de toda forma, o que é o prejuízo econômico por um dia, por um açougue, comparado, né, ao prejuízo que esses animais estão sofrendo. Qualquer pessoa que vai ter um senso de justiça, de imparcialidade moral, a gente não deveria nem ir nos açougues. O açougue é apenas a ponta de chegada no comércio daqueles pedaços de animais. A gente tinha que ir pros abatedouros, a gente tinha que ir pros criadouros, a gente tinha que implodir esses lugares, e não o açougue. Por que eu falo isso? Porque se a gente levasse a sério o que está sendo reivindicado aqui, como a gente levou a sério, demorou, mas a gente chegou a levar a sério a questão dos direitos humanos, a questão de acabar com a escravidão, respeitar mulheres e diferentes etnias, a gente vai ver que algum tipo de guerra civil talvez pudesse ser promovida em função desses ideais. Mas nem isso os veganos estão fazendo, eles não estão propondo guerra civil alguma, tá? Nós não estamos propondo guerra civil alguma, o que a gente está propondo é conscientização por meio de atitudes simbólicas, como esse tipo de protesto. É extremismo protestar num Estado democrático de direito onde há liberdade de expressão? Por favor, não vai querer cercear a liberdade de manifestação de uma pessoa só porque ela é vegana, tá? O que esses grupos não entendem, quando se pergunta se pode virar uma ideologia, é uma filosofia. Muito do veganismo deve ao livro Animal Liberation, Liberação dos Animais, do Peter Singer, um livro de 1975, que criou esse conceito de especismo. O Pondé, por um lado, ele parece sinalizar que o veganismo é tipo um purismo alimentar. Por outro lado, agora, nesse momento, em função de que a entrevistadora dele perguntou, né, tipo, o veganismo não corre risco de ser mais do que uma dieta, agora ele tá corrigindo a mulher ser leiga. Não, mas veja, o veganismo não é que ele é uma dieta, ele advém, tem uma filosofia por trás dele, uma ideologia, que a gente consegue detectar lá no livro Libertação Animal do Peter Singer. Para quem não conhece esse livro aqui, tá? Recomendo que vocês vão atrás. E aí a gente vê que, tipo, o Pondé, no fundo, ele sabe o que é veganismo. Só que, pra atacar o veganismo, ele acaba apelando a certas táticas retóricas aí, tipo, a pureza. Tipo, eu quero respeitar todos os seres humanos que eu puder respeitar. Isso é muita pureza da tua parte. Tá, e por isso, porque eu tô sendo puro nesse sentido, eu tô errado. Respeitar a ampla maioria de seres humanos, sabe? Respeitar suas tradições, respeitar suas culturas, respeitar suas preferências, desde que eles também estejam, claro, respeitando as tradições, as culturas, as preferências de toda sorte de outros seres humanos, inclusive as preferências de outros animais. Mas isso é muito utópico, isso é muito purismo da tua visão. Cara, tanto faz, não importa se é purismo ou não. A grande questão é certo ou errado. O que o Pondé faz é mesclar essa ideia de, é purismo, logo errado. Ele não fala claramente isso, mas é como se ele estivesse dando a entender que se tu for purista demais, tu tá errado, quando na verdade ele não prova a relação de causalidade entre uma coisa e outra. E outra coisa aqui que ele tá falando do especismo. O especismo foi popularizado, o termo especismo foi popularizado pelo Peter Singer. Ele deu uma própria versão sobre o especismo, mas a ideia do especismo, é a primeira vez que o termo foi localizado, e o próprio Peter Singer reconhece no livro Libertação Animal, foi por um outro filósofo chamado Richard Ryder. E as visões que existem hoje em dia sobre o especismo são bastante diferentes também. A mais tradicional é o especismo antropocêntrico, mas há formas de especismo que não são baseadas na humanidade e que a gente vai ver, por exemplo, na questão dos animais selvagens, que a gente é especista de outra forma em relação a eles. Que é a transposição do conceito de racismo para os animais. Assim como os racistas acham que tem raças inferiores, os
especistas acham que animais são inferiores. Olha que legal o Pondé explicando de uma forma relativamente qualificada o que é a ideia de especismo. Não é exatamente uma transposição, mas dá para entender assim. E ver que ele brilha o olhar dele, né? Tipo, eu estou ensinando uma pessoa que não sabe sobre isso. Ou seja, ele sabe, mas ele muitas vezes parece ignorar o que ele sabe para poder achar buracos para tapar com os seus argumentos retóricos contra essas ideias. É o que ele vai fazer agora. Então você deveria evitar o sofrimento físico. É claro que a gente deve evitar sofrimento físico, mas a natureza, ela é assim. Você tem níveis de violência. Isso não significa que você deve chutar a cabeça de cachorro na rua. A natureza é assim, né? Claro que tu deve evitar sofrimento físico, etc e tal. Tu deve evitar promover aí a injustiças e barbáries em relação a outros seres vivos. Não significa que tu tá autorizado a chutar a cabeça de cachorro por aí, mas significa que tu tá autorizado sim a financiar a tortura, abuso e morte de animais indefesos que não podem se defender em nome do teu prazer pessoal de comer um pedaço deles. Qual a diferença moral de tu chutar a cabeça de um cachorro porque tu sente prazer nisso e tu mandar matar outros animais porque tu sente prazer nisso também? Qual a diferença moral? Não existe nenhuma. O cara chutou a cabeça de cachorro. Ele é psicopata. Tá, e o que é aquele cara lá que tá financiando o abuso e tortura de morte de muito mais animais do que apenas um cachorro pra ter o deleite de saborear o pedaço daquele animal? É um psicopata também? Como é que tu faz a distinção entre um e outro? Mas tu tem que ver que é na nossa cultura, etc e tal. Tá, então se eu for agora mudar pra algum país aí no continente asiático que come cachorro, eu posso fazer isso tranquilamente que eu não vou mais ser psicopata. Ser psicopata é uma questão de onde tu tá localizado no espaço e tempo. Tá, então porque algo é tradicional, a gente deve fazer, deve aprovar que seja feito. Mutilação genital feminina em crianças de 12 anos, mulheres. Vamos mutilar a genitália delas porque é tradição. Tá aprovado? Mas a natureza é violenta, né? A gente sempre fez isso, etc. Tá. Imagina tu num tribunal tendo que decidir por algum tipo de um abuso de um outro ser humano, dizendo, mas leões fazem isso na natureza. Por favor, né, cara? A gente tá numa sociedade civilizada, tá tentando ser civilizado, a gente tá argumentando de uma forma civilizada em função de acreditar que a gente tá para além dos animais, mas na hora de comer animais, a gente acredita que não, mas agora nós somos animais. Então tu vê que as desculpas, elas não se sustentam em função de que elas não são consistentes. Vê que é muito conveniente, né? Por que tu acha que tu é moralmente superior aos animais? Não, é porque eu tenho uma inteligência tal, eu tenho racionalidade, eu sei fazer matemática, eu sei isso, aquilo tal. Então por que tu acha que tu deve comer animais, já que tu é tão diferente? Mas tu tem que ver que os animais comem os animais e eu também sou um animal. Tu vê que é muito conveniente esse discurso, ele é dois pesos, duas medidas, enfim. O que o Peter Singer fala é que os homens, os seres humanos, eles enxergam os animais como seres inferiores e isso significaria uma espécie de preconceito, ou seja, o especismo. Exatamente isso. E que dentro desse bojo está a ideia que você não pode comer animais e que você não pode usar a proteína animal para fazer sapato, sei lá, casaco, como você dizia. Então, isso acaba se transformando numa atitude autoritária. Olha só, é uma atitude autoritária. Vamos promover que a gente não abuse mais de animais. Quando tu tá abusando de animais, aí não é autoritarismo. Não tem atitude autoritária quando tu enfia a faca na garganta de um animal que quer continuar a própria vida, sendo que tu não tem qualquer necessidade real de fazer isso. Isso não é autoritário. Autoritário é eu fazer vídeos, é eu promover conscientização para as pessoas, tentar encorajar elas a não pagarem mais pela violência gratuita. Isso é autoritário. Mas na hora de matar esses animais, né, não é autoritário. A escolha pessoal de cada um é o direito dele. Olha só, cara, vê se não tem uma inversão de valores aqui muito generalizada em função do nosso comodismo, da nossa conveniência. Eu tenho certeza que o maior fator pro Pondé brigar com veganos não é nem porque existe algo anticientífico, antifilosófico, algo acrítico nos veganos. É mais porque o Pondé realmente tem uma inclinação a não querer largar o churrasco dele. Como todo ser humano carnista tem. Eu não quero deixar de ver o mundo dessa forma, em que uns animais são para comer, outros para ação de estimação. E sim, essa forma de categorizar animais é carnista, é só vocês procurarem esse livro aqui da Melanie Joy, Uma Introdução ao Carnismo, que ele vai explicar direitinho por que a gente categoriza, a gente tem esquemas mentais distintos para diferentes tipos de animais, né? Existem, sei lá, quantas centenas de milhares de espécies de animais que a gente poderia estar comendo, mas a gente come apenas alguns seletivamente. Então o carnismo é uma forma de justificar que se coma apenas alguns animais.
os animais para consumo, que a gente diz, né? Os outros não são aptos a consumo. Na natureza, os animais não estão um comendo ao outro, se matando. Não existe uma predação incrível aí, mas na hora de justificar comer animais, a gente justifica comer porcos, frangos, né? Galinhas poedeiras, gado, pato, muitas vezes também. Existem alguns animais que são para consumo. Toda a sorte do resto lá, não. Vai comer cachorro? Não. Cachorro não é para consumir, não. Gato também? Não. Gato não, cara. Não é de comer gato. Então tu vê que é uma ideologia que tá por trás aí dos nossos hábitos e que é uma ideologia autoritariamente invisível, que as pessoas não percebem e que ela dita o nosso modo de ver as coisas, ela dita a nossa conveniência, como se a gente precisasse comer esses animais para ter o que a gente precisa. E é tudo autoritário nesse nível simbólico, porque é tão autoritário que a gente não consegue nem se imaginar fugir desse esquema mental. Esse esquema mental tá bem embrenhado na nossa cabeça. Vegetarianos e veganos, ainda que tenham diferenças, veganos são mais radicais, como você mesmo apontou nesse caso. Radicais de ir na raiz do problema, né? É porque extremo mesmo, vamos considerar, extremo mesmo é tu fazer o que tu faz com os animais e achar que tá tudo bem. Mas não tem nem que se preocupar com eles, é indiferença generalizada. A gente é tão indiferente a eles que a gente não consegue nem imaginar que cada um ali possa ter uma personalidade própria num rebanho. A gente não consegue nem dar nome pra eles, de tamanha a indiferença. Mesmo apontou nesse caso, eles têm uma autopercepção de que eles são mais puros, de que eles são moralmente superiores. Olha só, não é uma questão de ter autopercepção. Eu não acredito que eu sou moralmente superior às pessoas porque eu sei os meus problemas. E quando tu não conhece uma pessoa e tu só vê qualidades nela, tu pensa que ela deve ser melhor que tu porque tu não conhece os problemas dela ainda. Então, como eu conheço os meus problemas, eu não acredito que eu sou moralmente superior. Mas vamos combinar, cara. Uma pessoa que paga, financia o abuso, tortura e morte de animais, comparado a uma pessoa que não faz isso, tu vai me dizer que as duas dá na mesma? Que moralmente é a mesma coisa? Se tu pensar um pouquinho logicamente, pelas próprias palavras que tu trouxe aqui, Pondé, de que a gente deve não prejudicar outros animais, quando tu falou, claro, a gente não deve chutar cabeça de cachorro na rua, tu mesmo reconhece que nós temos um dever mínimo, causar prejuízo num terceiro de outra espécie. Eu dou conta desse dever. Eu não causo prejuízo a terceiro de outra espécie. E tu compara essa pessoa, a atitude dessa pessoa com a atitude de outra pessoa que causa sofrimento desnecessário em outra espécie. Tu vai me dizer que as duas são a mesma coisa? Se tu assume que as duas são a mesma coisa, então tu não tem nem moral pra reclamar de quem chuta a cabeça de cachorro na rua. Não existe qualquer respaldo moral que tu tenha pra criticar um ato violento contra outro animal se tu assumir que as duas pessoas, uma que faz um animal sofrer e uma que não faz, são moralmente o mesmo. Tu tem que assumir necessariamente, para que tenha respaldo moral de criticar a atitude violenta de alguém contra um animal, tu tem que assumir que causar violência contra um animal é moralmente pior do que não causar. E se tu diz que moralmente pior é causar sofrimento, então moralmente melhor é não causar. Por lógica, é lógica básica aqui. Então não é uma questão de eu me sentir moralmente superior. É uma questão do fato de que ser vegano, em termos de respeitar os animais, é ser, sim, moralmente superior a quem não respeita os animais nesse tópico em específico, de respeito aos animais. O cara pode ser um cara nazista, pode ser um cara xenofóbico, pode ser um monte de coisa e ser vegano. O ponto é que isso não vai anular o fato de que, em termos de respeitar os animais não humanos, ele tem uma atitude, sim, proativamente melhor do que aquele que tem uma atitude de desrespeito a esses animais. Mas tem que ver que as pessoas elas vão se sentir ofendidas, beleza, daí a gente vai falar de estratégias aqui. O fato é que é um fato, tu vai ser moralmente superior em termos de ter uma atitude moralmente superior em relação a uma outra atitude, comparativamente nessa questão, quando tu reconhece que sim, é melhor que tu não faça isso com os animais. Ele reconhece isso. Não é uma questão de se considerar, de se achar, de se sentir moralmente superior. É uma questão de ser. Não é uma questão de parecer. É uma questão de ser. Mas isso é purismo, o que for. Tu tá fugindo da tua responsabilidade de lidar com um problema que tu reconhece um problema, mas tu foge dele. Por quê? Porque eles não participam da violência com os animais. Eu só gostaria de ver o dia que alguém provasse que um vegetal sofre quando você mastiga alface. Se um dia alguém conseguir provar isso aí, então a gente ainda vai ter o dever de ser vegano. É porque os animais que tu come, eles comem muito mais plantas do que tu comeria diretamente. Pra te ter um quilo de carne na tua frente, imagina quanto o animal deve ter comido de vegetação para que ele conseguisse crescer ao longo da vida dele aquele 1 quilo de carne. É simplesmente falso que tu teria que não comer
plantas teria que comer animais agora porque as plantas sofrem, né? Não faz nenhum sentido essa lógica. Se as plantas sofressem, o que não ocorre, até onde a nossa melhor evidência científica está disponível, se as plantas sofressem, ainda assim a gente teria que ser vegano. Essa é uma questão de olhar para a escala das coisas. Uma dieta onívora, uma dieta padrão onívora, que come carnes e que come vegetais junto, ela precisa de 10 vezes mais desmatamento do que uma dieta padrão vegana, de alimentos integrais, vegetais, enfim. Não é nenhuma questão de que eu sou moralmente superior em termos morais, mas eu também colaboro mais positivamente com o meio ambiente em função disso. Eu não sou um fator de maior destruição de hábitats apenas a partir da minha dieta. O meu estilo de vida, só mudando a alimentação, desmata 10 vezes menos do que o teu estilo de vida comendo animais. Isso é apenas mais um fato que tá por aí. Aí não vai sobrar nada, vamos ter que comer pedra. Vai ter que ser comer pedra, Quero estar fora disso. Tu vê, comer pedra, enfim, tu vê que as pessoas elas não estão bem informadas, eles estão ali com um ar de intelectuais, de inteligentes, de pessoas que sabem do que falam, mas no fundo eles não sabem, né, porque eles não foram estudar a fundo, estão dando opiniões, estão conversando aleatoriamente, é um podcast, sabe podcast? É um podcast de falar, bate um papo, é o Flow Podcast da TV Cultura, alguma coisa assim. É isso, pessoal, então, muito obrigado pela atenção de todos, espero que vocês tenham gostado da conversa, do React de hoje. Não esqueça de entrar no grupo lá no Discord pra gente se falar, conversar um pouco, tentar crescer essa comunidade. E também tem uma coisa muito legal, eu vou deixar o link na descrição também, para quem se tornar apoiador lá no Facebook. Eu tenho uma página no Facebook, eu vou postando os conteúdos, estou cada vez mais postando lá, e se tornar apoiador lá vai me ajudar demais. Então, o teu apoio lá vai valer 10 vezes o teu apoio. Então, uma pessoa que apoiar lá vai ser como se estivesse apoiando 10 vezes. Vou deixar o link aí para se tornar apoiador por lá também, tá bom? Então, valeu, pessoal, forte abraço e até o próximo vídeo.